Bom, então essa é a segunda parte da aula de citologia e agora a gente vai falar propriamente das organelas aí que ficam dentro da célula, certo? Bom, então essa daí é um desenho, né, que demonstra aí como é a célula, né, em si, e cada uma dessas aqui, cada uma dessas aqui são as organelas aí que ficam dentro da célula e desempenham funções, né, variadas aí para o funcionamento do nosso corpo, né? Como eu disse na aula anterior, a célula é uma unidade estrutural, ou seja, ela dá estrutura, né, para o nosso corpo, e funcional, ela faz com que o nosso corpo funcione a partir da função específica de cada uma dessas organelas, certo? Então, essas organelas, né, essas organelas aqui, elas ficam no citoplasma, né? E dentro do citoplasma existe o que a gente chama de citossol, tá? Então, aqui, ó, citossol, né? Distribuído aqui dentro do citoplasma, né? E esse citossol, ele é formado por água e por proteínas, né? E também pode ter um pouco de lipídios ali, mas a maior parte dele é formada por água e proteínas, tá? Então, também no citoplasma existe o que a gente chama de citoesqueleto, tá? E qual é a função do citoesqueleto? Ele tem a função de dar forma, né, para a célula e de realizar alguns filamentos, alguns movimentos. Por quê? Porque esse citoesqueleto, ele é formado por microtúbulos, né, que seriam como a gente chama de microfilamentos, tá? E esses microfilamentos, esses microtúbulos, eles dão a forma para a célula e realizam alguns movimentos, como deslocamento de algumas organelas ou de um ameboide, né? Esse ameboide, ele é o que? É um grupo de protista, né? Que ele tem um modo de vida, né? De se alimentar variado, né? Dentro dos seres vivos. Então, os ameboides, por exemplo, as amebas, elas podem alterar a sua forma aí de acordo com os pseudópodes, que a gente também falou lá na parte de transporte de substâncias, certo? E aí eles empregam a locomoção aí dentro da célula na captura de alimentos. Então, eles realizam essa função aí no caso do citoesqueleto, ele tem essa função de estrutura e de movimentação de substâncias aí dentro da célula, tá? Lembrando que as células procariontes não possuem organelas membranosas, certo? E as eucariontes, que é essa daqui que eu tô mostrando, sim, elas têm, tá? Então, esse primeiro aqui que a gente vai falar é o retículo endoplasmático. Endoplasmático, certo? Então, é o RER aqui, tá? Ele pode ser do tipo liso e ele pode ser do tipo rugoso, tá? Então, aqui, ó, liso e rugoso, que são essas bolinhas, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele tem uma função de transportar substâncias, tá? O retículo endoplasmático liso, ele também é conhecido como não granuloso, e o retículo endoplasmático rugoso como granuloso, tá? O liso, ele tem a função de sintetizar lipídios e carboidratos, ou seja, ele produz esses lipídios e carboidratos e ele degrada substâncias nocivas, por exemplo, álcool, drogas, certo? Nocivas ao nosso corpo, tá? De forma que, então, ele destrói essas substâncias, tá? Agora, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele envia proteínas para outra organela, tá? Ele envia essas proteínas para o complexo de Golgi, que é uma outra organela, que vai fazer o quê? O complexo de Golgi, ele processa, ele empacota e ele transporta, ele secreta essa proteína sintetizada para o retículo endoplasmático rugoso, tá? A diferença é bem nítida, a gente pode ver aqui do retículo endoplasmático liso e o rugoso, é que no caso do rugoso, ele tem esses grânulos, certo? Tá? Que são o quê? Ribossomos, são organelas chamadas ribossomos que estão aderidas no retículo endoplasmático rugoso, tá? Então dá esse aspecto de grânulos, né? De ruga. Então por isso esse nome, né? E o liso não tem, o retículo endoplasmático liso,
né, ou não granuloso, ele não possui os ribossomos aderidos a ele. Então, as proteínas enviadas do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, né, lá no complexo de Golgi, ele vai, aliás, processar, empacotar e secretar essas proteínas, certo? E também alguns lisossomos e vesículas que vão fazer essa parte aí da secreção dessas proteínas, tá? Os lisossomos, eles são organelas que possuem umas enzimas digestivas, tá, dentro delas. E ele é responsável por dois processos. Um que chama-se autólise, certo? E o outro que chama-se autofagia, tá? Isso daqui acontece nos lisossomos, ok? Qual que é a diferença desses dois processos? A autólise é o que a gente chama de morte celular programada, ou seja, quando a célula ela perde a sua função, quando ela envelhece, coisas desse tipo, ela sofre um processo de autólise, tá? Então, os lisossomos começam a secretar enzimas, né? A enzima, ela tem qual função? A gente já falou, ela sempre acelera os processos, né? Que ocorrem a nível celular, certo? Então, os lisossomos, eles secretam essas enzimas e essa célula, né, que já está, vamos dizer assim, inoperante, né? Ela se degrada e o próprio lisossomo ele digere e mata essa célula, tá? Agora, a autofagia é quando há liberação de enzimas para degradar organelas, tá? Então, uma organela que está lá dentro da célula, mas que perdeu a sua função devido à idade, ficou velha, enfim, tá? Então, por exemplo, a mitocôndria, né? Ela perdeu a sua função, ela não está funcionando direito. Então, para que uma nova organela funcional possa começar a agir dentro da célula, né, a autofagia, ela libera essas enzimas, né, e ela digere essa organela que perdeu a sua função, tá? Então, a autólise é a morte celular programada e a autofagia é a digestão de organelas que perderam a sua função, tá? Então, o lisossomo, ele tem esse importante papel aí nessa seleção aí de organelas ou células que perderam a sua funcionalidade. E também, o lisossomo, ele também é responsável pela produção do acrossomo, tá? No espermatozoide, que é aquela pontinha que fica na cabeça do espermatozoide, tá? O acrossomo, ele tem a função de liberar enzimas para digerir o ovócito e conseguir entrar, né, dentro do óvulo para que ocorra a fecundação. Então, o lisossomo também é importante no espermatozoide, tendo essa função aí no acrossomo, certo? Bom, os peroxomos, eles também têm a mesma função do retículo endoplasmático liso. Eles vão destruir, né, substâncias tóxicas, tá? Então, eles destroem substâncias tóxicas para o nosso organismo, como o álcool, por exemplo. Então, ele tem a mesma função do retículo endoplasmático liso, tá? Só que a diferença é que ele não secreta, tá? Ele não secreta nada, certo? Tá. Agora a gente vai falar dessa bonitinha aí, tá? E importantíssima organela, que é a mitocôndria, certo? Então, a mitocôndria, ela tem a função de fazer o quê? A respiração celular, tá? Então, através da produção de ATP, que é a nossa moeda energética aí, né, dentro do nosso organismo, ela consegue fazer com que todo o nosso organismo funcione através da respiração celular, certo? Aí nós temos o núcleo, tá? Que também é importantíssimo. Por quê? Porque ele abriga o nosso material genético aqui, ó. Todo o material genético, os cromossomos, certo? Toda a informação genética fica aí dentro do núcleo, certo? Então, é uma organela de extrema importância. Tá. Nas células vegetais, nós temos uma organela diferenciada que eu tinha comentado, que é o vacúolo, tá? Então, o vacúolo, ele tem a função de armazenar substâncias, como se fosse uma bolsa que faz a armazenagem dessas substâncias. E e dentro do vacúolo existe o que a gente chama de plastos, tá? Plastos.
tá? E o que são esses plastos? São organelas, né, que podem ser divididas em 3 tipos, tá? Então, nós temos os leucoplastos, os cromoplastos e os tá, e os peraí, não, vamos lá que eu quero colocar uma corzinha diferente aí pra gente ver. Bom, e os cloroplastos, tá bom? Porque eles são verdinhos e aí eu queria colocar um verdinho aqui, mas tudo bem, tá? Bom, qual a diferença desses 3 tipos de plastos aqui, tá? Os leucoplastos, eles são plastos que não têm pigmento, ou seja, ele não tem coloração. Eles têm a única função de armazenar, tá? Então, os leucoplastos, eles armazenam amido, tá? Para os vegetais, proteínas e alguns lipídios, ok? Os cromoplastos, eles contêm o pigmento, tá? Eles contêm o pigmento porque eles têm o que a gente chama de caroteno, certo? Então, eles dão a pigmentação aí para alguns tipos de vegetais. Eles só não têm o pigmento verde, tá? Que esse pigmento verde, ele só é encontrado no cloroplasto, tá? Que é um outro tipo de organela, que estão aí nos vegetais aí com coloração esverdeada, lógico. E aí, no caso dos cloroplastos, eles têm a função aí de realizar a fotossíntese, porque dentro dele a gente tem o que a gente chama de clorofila, certo? Então, eles realizam aí a fotossíntese, certo? Através do pigmento verde, tá? Agora, o cromoplasto, ele também é muito importante. Por quê? Porque ele dá cor para algumas flores, né? E isso tem algumas flores, algumas plantas, tá? E isso daí tem uma importante função para quê? Para atração dos polinizadores. Porque quanto mais vibrantes as cores aí de determinadas plantas, de determinadas cores, os polinizadores vão se sentir mais atraídos, certo? Então, no caso do cromoplasto, ele vai variar o tipo dele de acordo com a planta. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Aqui seria o cloroplasto, tá? Que é o que possui a clorofila e tem o pigmento verde. E aqui eu tenho um exemplo de um cromoplasto de uma roseira. Então, é como, olhando aí no microscópio eletrônico, como a gente veria aí os cromoplastos de uma roseira, certo? Tá, importante também falar uma coisa que eu esqueci, que a mitocôndria, tá? Só lembrando aqui, que a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm DNA próprio, tá? Sendo que aqui na mitocôndria, esse DNA, ele é originado exclusivamente de forma materna, tá? Então, aqui, ó, no cloroplasto, ele também tem DNA próprio, ok? Tá, agora a gente vai falar de uma outra organela que chama-se ribossomos, tá? Os ribossomos, eles sintetizam proteínas, tá? Muito importantes e, como eu falei, eles estão anexados aqui, eles estão aderidos, né, ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou granuloso, tá? No caso das células eucariontes, tá? Que possuem as organelas membranosas, tá? Tá, bom, aí nós falamos até agora sobre as células e as organelas que estão inseridas dentro delas, certo? Essas células, conforme a gente falou, elas vão se agrupando conforme a sua semelhança em realizar essas funções, né? Conforme as afinidades que elas têm, e elas podem se agrupar e formar tecidos, tá? Então, o corpo humano, basicamente, é formado por 4 tipos de tecido, né? Apesar da gente estar vendo aqui
alguns outros mais, mas vamos falar dos tecidos que são mais importantes aqui, tá? Que é o tecido epitelial, certo? O tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? O tecido ósseo, claro, né, que faz ele reveste, né? Ele reveste não, na verdade, o tecido de revestimento é o tecido epitelial, tá? No caso, o tecido ósseo, ele é formado a partir da produção dos ósseos, certo? De células específicas, né, que formam o tecido ósseo. Então, as células também específicas pela formação dos tecidos ósseos, elas são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos, tá? São células específicas aí na formação de tecido ósseo, tá? Aí nós temos também o tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido especializado, que ele é originado pelo tecido conjuntivo, tá? E aí ele tem dois tipos de células aí específicas dele, que são os condrócitos e os condroblastos. E aí do tecido sanguíneo, né, nós temos também as células específicas que realizam diversas funções, como as hemácias, que tem a questão, ela representa aí a oxigenação sanguínea, né, os leucócitos, que são células de defesa do corpo, e por aí vai, certo? E aí nós temos, então, voltando aqui, tá? O tecido epitelial, né? Que ele tem uma função de revestimento, ou seja, ele reveste os órgãos e ele protege os órgãos em si, né? Contra atritos, contra invasões. Então, a nossa primeira camada de defesa aí é o tecido epitelial, né? A pele, né? Contra invasores aí, no caso externo, certo? Depois nós temos o tecido conjuntivo, tá? Que ele tem uma função do quê? De preenchimento, tá? Ele tem várias formas, também vários tipos de tecido conjuntivo, mas ele tem uma função de preencher os espaços vazios dentro da célula, tá? O tecido muscular, né? Que tá aqui, né? Como ele tem também vários tipos de fibras musculares, e esse tecido ele tem a função de contração e relaxamento, né? E ele permite com que a gente se mova, com que a gente realize as nossas expressões faciais, enfim, com que ocorra inclusive movimentações de órgãos internos, como os movimentos peristálticos que nós temos no estômago, certo? Então, é a partir do tecido muscular. E o tecido nervoso, certo? Que ele está presente na medula espinhal e no encéfalo, né? E em todos os nervos aí espalhados pelo nosso corpo. Ele é formado por uma célula, né, especializada, que é o neurônio, certo? Que ele é capaz de produzir impulsos nervosos e ele recebe informação e transmite até chegar no encéfalo e a medula, para que assim a gente consiga processar esse sinal, né, essa informação recebida e realizar os movimentos, né, desde movimentos inclusive musculares, né, como neurológicos, né, como raciocinar, memorizar as coisas. Tá? Aqui no finalzinho a gente tem um mapa conceitual aí, na verdade não é um mapa conceitual, é um esquema aí, né? Explicando aí um pouquinho das organelas, de cada organela, o que são constituídos dentro delas e a função de cada uma, certo? Então aqui, ó, que eu tinha comentado lá no slide anterior, né, que a mitocôndria e o cloroplasto tem origem endossimbiótica, tá? DNA próprio de origem exclusiva materna, tá? Também, ó, importante lembrar que as organelas membranosas, que são o ribossomos, no caso, eles têm a função de síntese de proteína. Os centríolos, eles orientam a divisão celular e formam os flagelos e os cílios, certo? Bom, é isso então, gente. Eu espero aí que tenha ajudado vocês e qualquer dúvidas, quaisquer outras dúvidas, estamos à disposição, tá bom? Beijão para vocês.